Fala galera, beleza? Boa tarde. Vamos lá, mais uma aula nossa sobre circunferência agora. Deixa eu pegar aqui a caneta, pegar o vermelho. Galera, aqui é o centro da circunferência, tá? Deixei para fazer junto aqui com vocês. A gente geralmente chama o centro ou de C ou de O, tá? Geralmente é C ou O, vou chamar aqui de O. Então, O é o centro da circunferência, dessa aqui, beleza? Qual que é a área da circunferência? A área seria essa parte azul. Toda essa parte azul é chamada de área, tá? Essa parte colorida aqui na nossa circunferência. Ela é a área. Como que ela é calculada? Π vezes o raio ao quadrado. Já vou falar um pouquinho de cada um desses. O que é o comprimento? Comprimento é 2 vezes o π vezes o raio. Então vamos lá, quem que é o raio? O raio é a distância do centro da circunferência até qualquer extremidade. Ou seja, aqui é o centro. Daqui até aqui, eu vou chamar de raio. E se fosse daqui até aqui? Vou chamar de raio também. E daqui até aqui? Adivinha o que eu vou chamar? Isso mesmo, de raio. Beleza? Então qualquer distância que eu pegar do centro até uma extremidade é o raio. E todas elas são iguais, tá? Do centro a qualquer extremidade são iguais porque todas elas são os raios. O que é o diâmetro? É a distância entre duas extremidades. Ah, mas se eu ligar daqui até aqui, daqui até aqui é uma distância entre duas extremidades. É chamada de corda, tá? Não coloquei aqui, chama corda. Quando liga uma extremidade à outra que não passa pelo centro. É a corda. Quando passa pelo centro, que nem liguei daqui aqui, ó. Isso aqui é o diâmetro, tá? Ó, diâmetro é a distância entre duas extremidades passando pelo centro. Então, essa linha aqui é chamada de diâmetro. Opa, saiu sem querer essa. Essa aqui é chamada de diâmetro, beleza? E o diâmetro nada mais é que duas vezes o raio, né? Ó, daqui até aqui é um raio, daqui até aqui é outro raio. Então, o diâmetro é duas vezes o raio. Beleza? Galera, o π, o seu valor aproximado para π é 3,14. A gente vai usar, só vai trocar o π quando falarmos em comprimento, tá? Ou se no exercício for de alternativa a pergunta e na resposta tiver em função do valor calculado do π. Mas geralmente, quando falarmos em área, fica em função de π. Por exemplo, quanto que é a área da circunferência? Se o raio fosse 3, 3 ao quadrado vezes π, daria 9π. Então a área é 9π. Beleza? Não troco o π. No comprimento, quando eu quero saber comprimento, eu não vou falar que tem 6π. Aí eu trocaria por 3,14. Faria conta, vai ter 12,56 centímetros. Beleza? Então no comprimento troca e na área não. Ah, mas e o π surgiu da onde? Quem que inventou o π? Galera, o π, esse número aqui, quem quiser fazer um teste em casa, desculpa, pega um barbante e pega alguma coisa que seja redonda, né? Tem o formato de uma circunferência, pode ser o pneu do carro, do pneu da bicicleta ou qualquer coisa redonda. Pega com o barbante, estica o barbante, né? Desenhando nessa circunferência. Fechou na circunferência? Estica esse barbante depois, ele retinho, e mede quanto tem. Você vai medir isso daí e vai fazer a seguinte conta. Tá vendo esse comprimento aqui, ó? Não é 2 vezes π vezes o raio? Ó, comprimento é igual 2 vezes π vezes o raio. O 2 vezes raio a gente sabe que é o diâmetro, certo? Então isso aqui seria diâmetro vezes o π, certo? Estou transformando 2 vezes raio em diâmetro. Se você jogar dividindo, vai estar aqui comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro tem que ser igual ao π. Então, se você fizer isso na sua casa, pode ser com um pneu de bicicleta, do carro, qualquer circunferência, você pegar esse comprimento que eu acabei de falar, esticou a linha, mediu, viu? Ah, essa linha aqui tem tantos centímetros. Aí você vai calcular o diâmetro dessa circunferência que você fez. Ah, que é o diâmetro mesmo? Pega onde está o centro dela e liga as duas extremidades passando pelo centro. Ah, achei o valor do diâmetro. Pega esse comprimento e divide por esse diâmetro. Vai dar o valor do π, que é 3,14. Ele é infinito, tá? É 3,14, 16, 92 e assim vai. É 15,92, não 16. E, e aí vocês vão chegar a um valor bem próximo disso, tá? Isso aí em qualquer circunferência tem que bater isso aqui. Por isso que o π ele tem essa característica dele já. Não importa o tamanho. Se você falar assim, mas eu
eu tenho um caminhão em casa, enquanto o outro tem um carro que tem um pneu menor. Vai dar mesmo tamanho do pneu do caminhão com o tamanho do pneu do carro, vai dar o mesmo valor do pi? Vai dar o mesmo valor, tá, gente? O pi ele é único. Beleza? Então eu falei só das características da circunferência. Vamos para alguns exemplos de exercício. Qual que é a área e o comprimento de uma circunferência de raio 3 centímetros? É bem simples de fazer, né? A área a gente já sabe que é essa fórmula aqui. Coloquei ela de novo para lembrar. E o comprimento é essa. É só trocar. Como eu tinha falado, a área, o raio eu vou trocar, né? Ficou 3 ao quadrado. E o π a gente não mexe. Lembrando que quando falarmos em área, sempre aparece a unidade ao quadrado. Se é centímetros, 9π centímetros quadrados. O comprimento, 2 vezes o π vezes o raio. Quem que é o π? É 3,14. Aqui eu deixei para fazer com vocês. Como vai ficar isso daqui então? 2 vezes o π, que é 3,14, vezes 6. Então vai ficar 6 vezes π, que é 6 vezes o 3,14. E o comprimento disso daqui então vai dar... Vou tentar fazer essa conta aqui, hein, ó. 24 foi 2, 6 vai 8. 24, 8, 18,84. Beleza? Então, isso aqui seria o comprimento de uma circunferência que tem raio 3 centímetros. 2 vezes o π vezes o raio. Certo, galera? Próximo exercício. Qual que é o valor do raio de uma circunferência que possui a área de 64 π centímetros quadrados? Ó, então vamos lá. Qual que é o valor do raio, sendo que a área é essa? Como que é a fórmula? A fórmula está aqui. Beleza? O que o exercício falou? Que a área é 64 π. Se a área vale isso e a área vale isso, significa que esse cara, que é o πr quadrado, é igual a 64 π. Como que eu resolvo essa equação a partir de agora? R ao quadrado é igual a 64 π. Não está multiplicando? Esse π eu jogo ele dividindo. Por que eu joguei o π dividindo? Porque eu quero isolar o valor do R para eu descobrir o valor do raio. Aqui eu tenho um π, aqui eu tenho um π. O que eu posso fazer? Cortar. Então significa que R ao quadrado igual a 64. Quando nós temos um quadrado aqui, o que passa para o outro lado? Isso mesmo, passa a raiz. Raiz de 64. Então o raio vale 8 centímetros. Beleza? Então é assim que calcula quando você já tem uma área e quer descobrir o raio. Ah, e se o exercício tivesse pedido o diâmetro, qual que é o diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o raio, né? Só fazer 2 vezes 8, 16 centímetros. Certo? Vamos para mais um exemplo. Sabendo que o comprimento de uma circunferência é de 31,4 centímetros, determine o valor do raio da circunferência. De novo, quem que é o comprimento? 2 vezes π vezes o raio. Percebam que aqui não está em função de π, porque eu estou falando de comprimento. Então está calculado já, o π não aparece. Olha o exercício anterior. Qual o valor do raio? A área. A área está em função de π. Ó. Então quando eu falo em área, fica em função de π. Quando eu falo em comprimento, o π não aparece. Então, sabendo que o comprimento da circunferência é 31,4, determina o valor do raio. Comprimento, qual que é a fórmula? Essa daqui. Comprimento, quanto que vale que o exercício deu? Isso daqui. Se o comprimento é isso e o comprimento é isso, significa que esse cara, 2 vezes π vezes o raio, é igual a 31,4. E agora é só resolver isso aqui. Vou trocar por 3,14. 2 vezes 3,14 vezes o raio, 31,4. Isso aqui vai dar 6,28 vezes o raio é igual a 31,4. E nós temos então que o raio vale 31,4 sobre 6,28. E isso aqui vai dar um valor exato, que é 5. O raio vale 5 centímetros.
Galera, se alguém falar assim, professor, tô sem calculadora, como que eu faço essa conta? Vamos fazer essa conta. 31,4. Escuta minha cachorra roncando. Não sei se deu para ouvir. 31,4 dividido por 6,28. 6,28. Qual que é o primeiro passo mesmo? A gente já viu. Primeiro passo, igualar as casas depois da vírgula. Aqui eu não tenho duas casas, então aqui eu tenho que pôr um zero para ter duas casas também. Posso tirar a vírgula agora. Então a conta na verdade é essa. 3.140 dividido por 628. Tem que pegar só esse? Não, tem que pegar tudo, né? E a hora que você fizer 628 vezes 5, 5 vezes 8, 40. 5 vezes 2, 10. Com 4, 14. 30 com 1, 31. Aí bateu. Igualzinho o número. Então 5 vezes que dá o resultado correto. Beleza? Por isso que o raio vale 5 centímetros. E vamos para o último exercício aqui, um último exemplo, que é em forma de problema agora. Uma pedalada faz com que a roda de uma bicicleta dê uma volta completa. Então, se uma pessoa dá uma pedalada, deu uma volta completa. O que significa uma volta completa? Vamos supor que a roda está aqui. Vou marcar esse pontinho aqui. Ó. O que é uma volta completa? O pneu girou inteiro e voltou aqui. Ou seja, ele andou o comprimento do pneu, né? Concorda? Se o pneu girar inteiro e voltar nesse ponto, vai dar o comprimento do pneu. Então, ó, uma pedalada faz com que dê uma volta completa. Ou seja, uma pedalada vai ser igual ao cálculo de um comprimento. Beleza? Sabendo que o diâmetro dessa roda é 28, a gente anota os dados, hein? Diâmetro vale 28. O que eu posso fazer? Posso falar que o raio vale quanto, então? Se o diâmetro é duas vezes o raio é metade do diâmetro. O raio é 14, né? Porque se eu tenho 14 mais 14, vai dar o diâmetro que é 28. Qual é a distância percorrida para 50 pedaladas? O que eu tenho que fazer? Uma pedalada não é igual a um comprimento? 50 pedaladas vão ser 50 vezes o comprimento. Acha o valor de um comprimento. Qual é o comprimento, então? 2 vezes o π vezes o raio, que é 14. Qual que é o valor do comprimento, então? Aqui a gente já sabe que é 6,14 vezes 14. Vou montar a conta aqui, ó. 6,14 vezes 14. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1, 4. Com 1, 5. 4 vezes 6, 24. Mais 1 vezes o 4 é 4. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 6 é 6. 6, 9, 5 e 8. Duas casas à direita da vírgula, uma, duas. Então vem aqui 85,96. O que? Centímetros. Isso é o comprimento que significa uma pedalada. O exercício pede 50 pedaladas. Então eu tenho que fazer isso aqui vezes 50. 85,96. 5 vezes 6, 30. Foi 3. 5 vezes 9, 45. Com 3, 48. 5 vezes 5, 25. Aquele 4, 29. 5 vezes 8, 40. Com 2, 42. E abaixo esse zero agora. Quantas casas tem depois da vírgula? Uma, duas. Então vou dar uma, duas. Lembra que zero depois da vírgula eu posso tirar? Então isso aqui deu 4.298
centímetros que ele percorreu. Mas a gente não costuma falar isso aqui, né? Ah, o cara percorreu, ou mulher, a pessoa percorreu 4.298 centímetros. Não, isso aqui a gente transforma em metros. Como faço para transformar isso aqui em metros? Divide por 100, né? Dividido por 100 vai dar 42,98 metros. Então foi isso aqui que a pessoa percorreu. Beleza? Então é isso, gente. É só você tendo as duas fórmulas, né? Cadê? Você sabendo essas duas fórmulas, tanto da área quanto do comprimento, aí é só ficar trabalhando em cima, né? É ficar de um joga no outro, interpretar exercício igual esse daqui, né? Às vezes você calcula um, mas esquece que 50 pedaladas, que significa que são 50 voltas, beleza? Então são esses detalhes que tem que ficar atento, tá certo? Um abraço, até mais.